Olá, queridos amigos, é um prazer grande, enorme estar com você novamente com o programa Saúde, programa nas ondas da evolução pessoal, abrindo caminhos para o desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento. E hoje vou falar de um tema importante, que é a inteligência emocional, um tema que tem uma importância crescente para o ser humano, né? Porque o ser humano é se relacionar, é se comunicar, é pensar, é viver em grandes sociedades de maneira sustentável. E para isso, discutir a inteligência emocional faz sentido, né? Porque o ser humano não é só razão, ele é muito emoção, né? As emoções fazem parte do nosso dia a dia, nos impulsionam para ações específicas e reações. E isso pode nos limitar ou pode nos possibilitar. Primeiro vamos entender emoções, para que a gente possa entender inteligência emocional. Nós temos as emoções confortáveis, prazerosas, e temos as emoções consideradas desprazerosas, desconfortáveis, né? Quais emoções são essas consideradas desconfortáveis? A gente pode enumerar várias, como medo, raiva, tristeza, mágoa, culpa, ciúmes, inveja, irritabilidade, ansiedade, timidez, insegurança, enfim. Emoções desconfortáveis, né? Na verdade, se a gente for mais específico ao pé da letra, são sentimentos. Sentimentos são misturas de emoções. As emoções básicas desconfortáveis são raiva, tristeza e medo. O resto é mistura dessas emoções. Quer ver? Vamos analisar a culpa, por exemplo. Culpa é uma mistura de emoções, né? Porque na culpa você pode ter raiva de si próprio, pode ter medo de consequências, por exemplo. Então você já tem ali mistura de emoções. Ok? Uma ansiedade normalmente tem medo do que pode acontecer, medo de futuro, né? Quando a gente pensa em, por exemplo, mágoa, a mágoa é uma mistura de raiva com tristeza, é uma raiva que perde força com a tristeza, com a decepção, e vira ressentimento, tá? Então, são sentimentos. As emoções básicas desconfortáveis são raiva, tristeza e medo. Essas emoções, elas são maléficas? Essas são emoções negativas, raiva, tristeza e medo? Eu diria que não. Eu diria que são emoções positivas, que são emoções que estão a serviço da vida. Se não houvesse medo, você não estaria vivo, você não teria chegado à fase adulta, porque o medo faz com que a criança busque proteção, faz com que o adulto se proteja, tome conta de si, né? O medo faz com que você pare e olhe para valer, para atravessar uma rua, né? Faz com que você pare ali quando você tem a placa pare e você está dirigindo. É o medo que faz com que você acelere menos numa rodovia. É o medo que faz com que numa situação de assalto você evite reagir. Então o medo está te protegendo. É a emoção que faz com que a gente se preserve. O medo quer preservar a sua integridade física, a sua vida. Em primeira instância é isso. Então, ele ajudou a evolução da vida e continua ajudando. Você tem medo e qualquer mamífero tem medo, né? Dependendo do ataque, dependendo da situação, do risco, o medo bate, joga toda uma carga de substâncias no sangue, fazendo com que todo o organismo fique muito mais atento, muito mais disposto a lutar ou a fugir, ou a tomar um cuidado muito maior, né? Então o medo é uma emoção importante que sustenta a vida. Não é uma emoção negativa. Quando que o medo se torna negativo? Quando o medo se torna negativo? Quando ele não está mais em equilíbrio. Quando você se torna uma pessoa medrosa. Quando a pessoa se torna uma pessoa medrosa, significa que ela emite demais aquela emoção sem necessidade. Que ela emite muito medo para situações pequenas.
Quando isso acontece, já é como se tivesse havido ali uma certa disfunção na natureza, né? Ou seja, está acontecendo alguma coisa de errado ali com a natureza. A natureza está tendo problemas. Por quê? Porque se o medo é uma emoção benéfica que faz com que a pessoa se preserve, mas ele começa a vir de uma intensidade muito grande e começa a causar problema para a pessoa, então tá dando pau na máquina, né? Tá dando tilt ali na máquina, né? Porque se o medo quer proteger, mas agora está colocando em perigo, porque é isso que acontece. Quando a pessoa tem medo em excesso, ela se coloca em perigo. Quando ela trava diante de situações bobas, a trava, a paralisia, nem sempre protege. Se você vai atravessar uma rua, vem um caminhão na sua direção e você paralisa, quer dizer, o medo não te protegeu, né? O medo em excesso paralisa ou gera respostas histéricas, desequilibradas, né? Quer dizer, a pessoa com excesso de medo, ou ela fica mais agressiva, ou ela fica com reações assim estranhas, esquisitas, ou ela se paralisa. E com isso se coloca em risco, né? Por quê? Se o medo quer te proteger, mas você trava diante de uma comunicação, diante de uma palestra, então você está se colocando em risco. Você está sendo menos eficiente do que você poderia, você está se colocando em risco. E o medo quer te preservar, te proteger, ou seja, está havendo algum problema. E o que faz com que uma pessoa seja muito insegura, que ela trave, que ela paralise, que ela gagueje, que ela titubeie? Acúmulos de medos não resolvidos dentro de si. Memórias abarrotadas de medo, ou com alguns poucos eventos mais muito significativos, grandiosos, com muita intensidade emocional, acumulados na memória. Eventos não resolvidos de medo dentro de você se mantêm em atividade e servem de referência para sua mente enxergar e entender o mundo. Tá? Memórias, eventos significativos do passado compõem quem você é. Então, se você é uma pessoa muito insegura, ou você tem alguém aí, um filho muito inseguro, um sobrinho muito inseguro, um marido inseguro, um amigo de trabalho, um funcionário inseguro, saiba que se ele é inseguro, se ele mostra insegurança como um padrão, algo que se repete, provavelmente ele tem acúmulos de medo não resolvidos dentro dele. Eventos lá do passado, às vezes de infância, que fazem com que, quando ele enxergue hoje uma situação pequena, ele tenha uma resposta emocional desproporcional. Uma resposta emocional adequada a eventos não resolvidos lá da infância, ou da adolescência, ou de uma fase qualquer da vida. Tá? Então, da mesma maneira que uma pessoa que passa por um trauma, né, por exemplo, ela é assaltada numa avenida, foi assaltada na Avenida do Estado, ali, na capital. E aí, a partir daí, quando ela vai para a Avenida do Estado, ela já não quer ir para ali, ela já fecha o vidro com medo, quer dizer, ela morre de medo daquela avenida. O que acontece? A mente, ao olhar para aquela avenida, fica reeditando a cena de terror que aconteceu meses atrás, às vezes anos atrás. Então, a mente, ela entende aquela realidade com base numa realidade vivida. Então, uma pessoa que trava diante de plateia, trava diante de uma comunicação para um grupo pequeno, muitas vezes o que está em atividade é eventos lá do passado, onde ela foi muito criticada, passou por chacotas, por humilhação. Então, ela vai para a atividade, né? Ela quer se expressar e aí ela trava, porque a mente enxerga aqueles traumas não resolvidos. Então, uma pessoa que é insegura, que é muito tímida, e timidez é um tipo de medo. Timidez tem base em vergonha, e vergonha é medo de humilhação. Pessoas muito tímidas, envergonhadas, inseguras, têm acúmulos não resolvidos de medo na sua história, vivos dentro de si, em atividade. É preciso desativar, é preciso desprogramar, neutralizar esses programas nocivos. E esse é o trabalho da programação neurolinguística, é o trabalho do EFT, do Emotional Freedom Techniques, é o trabalho das constelações familiares, trabalhar, identificar e reprogramar, reajustar aspectos não resolvidos lá no fundo para uma maior inteligência emocional. Eu falei do medo, hein? Mas eu vou falar também da tristeza e da raiva, que também são emoções importantes, que fazem parte da vida, mas que, acumuladas, geram problemas e fazem com que as pessoas fiquem raivosas, irritadas, ou
fiquem depressivas, fiquem melindrosas, fiquem com muita tristeza. Também, se a pessoa é triste, é um padrão. Se a pessoa é brava, é um padrão. E se é um padrão, tem estrutura. E essa estrutura, ela é repleta de quê? Eventos lá do passado, dando base, e crenças, significados acumulados com esses eventos dentro de si que podem ser reprogramados. A gente vai falar mais dessas emoções, mas eu gostaria de convidar você, ouvinte, a fazer parte de um treinamento sem igual no Brasil. O treinamento Excelência Emocional acontece num final de semana e tem agora data em maio, nos dias 24 e 25 de maio, acontece o Excelência Emocional em São Paulo. É um treinamento onde você vai trabalhar todos os seus acúmulos emocionais, você vai trabalhar raiva, tristeza, medo, mágoa, culpa, vai identificar os acúmulos, os eventos em atividade no seu inconsciente e vai liberar, reprogramar esses eventos com as técnicas mais modernas e fáceis, de fácil aplicação pessoal. Ou seja, é um treinamento de um final de semana onde você vai limpar o lixo, vai fazer limpeza emocional de um monte de coisa aí dentro de você com técnicas efetivas, sem precisar se falar lá no treinamento, você não vai precisar ficar se expondo no treinamento, não. Você vai no treinamento passar pelas técnicas, receber a aplicação das técnicas e com isso ter limpeza emocional que como consequência te traz equilíbrio emocional. Quando você não tem mais aqueles lixos, você não está mais para transbordar, então você deixa de ser inseguro, ou ser explosivo ou raivoso, ou ser depressivo, né? Porque se você é porque aquilo tem em excesso dentro de você. Ao limpar essas emoções, resultado é equilíbrio emocional, inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É a capacidade de lidar com as situações com equilíbrio. Ou seja, é a capacidade de ter as suas emoções a seu favor. Elas ajudam, elas te mostram que está tendo um perigo, mas elas não fazem com que você tenha uma resposta de paralisia ou de ataque histérico, né? Ou numa situação de raiva, a raiva te mostra que está havendo uma invasão de espaço pessoal e você lida com aquilo e resolve, e não tem uma crise de explosividade ou implosividade. Não. Isso é resultado de baixa inteligência emocional, resultante de acúmulos emocionais. Então, ao limpar tudo isso, o resultado é maior equilíbrio emocional. Então, um treinamento onde você vai não só fazer a faxina desses acúmulos emocionais, mas vai aprender ferramentas para continuar trabalhando com você a vida toda. Sempre que você for enfrentar um desafio, quiser se preparar, você se equilibra emocionalmente. Puxa, você já pensou que bacana ter uma ferramenta para se preparar para uma prova e ir para uma prova tranquilo? Se preparar para uma palestra e ir para a palestra com autoconfiança, com tranquilidade? Se preparar para uma reunião de feedback, onde você vai lidar com alguém, uma situação que você está com muita raiva, e aí conseguir ir tranquilo e colocar o que você tem para colocar com eficiência, de uma maneira produtiva, isso é inteligência emocional. Então vem adquirir ferramentas para isso no Excelência Emocional, treinamento agora do final de maio. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E você pode vir também para atendimentos individuais com coaching com PNL, o coaching integrativo, que acontece sempre. Nesse mês, nós temos a comemoração dos 10 anos de programa na Rádio Mundial, 10 anos aqui com o nosso programa Ápice Desenvolvimento Humano, e oferecendo então a oportunidade de você vir conhecer sem custo uma primeira sessão de coaching pessoal. Você pode trabalhar em 6 sessões, um tema qualquer que você queira desenvolver, qualquer mudança, não só emocional, mas de comportamento, mudanças de padrão na vida, seja na área profissional, familiar, financeira, emocional, na área da saúde, pessoas que têm compulsão, que têm dificuldade com atividade física, né? Problemas de memória. Ou seja, vem identificar a programação dos seus padrões emocionais e comportamentais e reprogramar. Vem para uma sessão inicial de coaching, conhecer a metodologia sem custo. Ligue agora, durante o programa, e tenha esse benefício de poder fazer uma primeira sessão gratuita. Você que me ouve aqui sempre sabe que isso não acontece sempre. É uma promoção agora desse mês, em maio, a gente está completando 10 anos de Rádio Mundial. Então, telefone 2361-5000, 0 operadora 11, São Paulo, capital. Você que é do interior,
vem de final de semana, sabadão, tem atendimento aqui na Ápice. Você vem poucas vezes, pode fazer 2 sessões seguidas e alcançar os seus resultados em 3 vindas. Processo bem focado mesmo, é para pessoas que querem resultado. Então o coaching, pessoal, aí já é um processo assim comprometido com o resultado específico daquela pessoa, né? Você já avalia os seus ganhos a partir da 3ª sessão, o que você já mudou naquilo que você veio trabalhar. É um processo bem estruturado mesmo, você já responde ali, ficha de avaliação do quanto você já evoluiu, e aí isso já norteia as ações para as próximas 3 sessões. São 6 sessões para uma mudança significativa em um aspecto em você. E se você quer mudar vários aspectos, aí vão ser necessárias mais sessões, normalmente trabalhamos em 12 sessões. Então venha conhecer esse método inovador, telefone 0 operadora 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E lá no final do mês, o Excelência Emocional. E falando de inteligência emocional, ter inteligência emocional é ter as suas emoções a seu favor. Uma pessoa com baixa inteligência emocional é aquela que tem as suas emoções lhe sabotando. Então, se a pessoa trava, paralisa, quando não era para fazer isso, ou quando ela explode e com essa explosão se gera problemas, que ela fica mal vista como alguém desequilibrado, como alguém que não tem o perfil de liderança necessário ali para os valores da empresa, ou como um mau pai, uma má mãe, né? Um mau irmão, um mau marido. Então, explodir por coisa pequena que te gera problemas depois, mostra baixa inteligência emocional. Se deprimir também por coisas pequenas, problemas com inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Você ter as emoções atuando a seu favor. Como eu vinha dizendo no começo do programa, as emoções como raiva, tristeza, medo, as emoções básicas, desconfortáveis, são positivas. Elas são úteis à vida. O medo mostra que está havendo uma invasão de espaço. O medo mostra que está havendo alguma ameaça, para que você tome cuidado, se preserve. A raiva mostra que está havendo uma invasão de espaço pessoal, algum desrespeito, para que você lide com isso e consiga colocar os limites necessários nas pessoas e preserve o seu espaço pessoal. A raiva é fundamental. Quando você tem uma invasão, um desrespeito de alguém, vem uma raiva, e a raiva é um sinal. O sinal, ele é útil para te avisar que aquilo está acontecendo, para que você possa lidar, né? E lidar com uma situação de invasão, de desrespeito, pode ser de muitas maneiras. Você pode respirar fundo e falar de uma maneira firme, porém respeitosa. Você pode fazer uma piada e colocar a pessoa no lugar dela, né? Você pode ter uma reunião de feedback a partir daí com clareza e afeto, né? Você pode falar com uma firmeza muito maior. Existem inúmeras maneiras de você agir diante de uma situação de desrespeito ou invasão de espaço. O que não dá é você sempre ter uma resposta automática de raiva gigantesca e você explodir ou ficar guardando, acumulando e implodindo, né? Quando uma pessoa que tem muita irritabilidade ou muita explosividade, normalmente a gente está falando de alguém que tem acúmulos de raiva lá do passado. Foi uma criança que teve pais raivosos, né? Ou teve que engolir muito sapo, teve que engolir muita raiva, não pôde expressá-la. Ou um adolescente que viveu isso, enfim. Isso gera acúmulos, eventos lá dentro de você que servem de referência para situações pequenas, respostas emocionais desproporcionais, né? Porque eu tenho uma resposta emocional proporcional a aqueles eventos invasivos, aqueles eventos que me fizeram acumular raiva lá no passado. Então uma pessoa pode desenvolver a inteligência emocional, alguém que é muito explosivo, muito raivoso? Pode. É fácil? É simples? É, desde que você use ferramentas eficientes para isso. É a mesma coisa que fazer uma obturação de dente. Se você não fizer isso, vai doer, vai gerar problemas, né? É fácil, é simples resolver isso? É, se você for para uma metodologia, para um profissional especializado. Se não, é complexíssimo, né? Como é que você sozinho vai resolver uma dor de dente, um problema no dente, se você não tem a formação, equipamento, ajudantes qualificados? Então, hoje, trabalhar desenvolvimento de inteligência emocional na vida pessoal, familiar ou na vida profissional é simples.
Um treinamento eficiente para isso chama-se excelência emocional, onde as pessoas aprendem a fazer limpeza emocional em si, aprendem também a ter uma comunicação não violenta e assertiva, ou seja, faz parte do treinamento de excelência emocional você ter administração de conflitos com eficiência. Você também tem com eficiência no treinamento de excelência emocional coaching de vida, você vai aprender aí a gerenciar a sua vida nas várias áreas da vida, porque às vezes uma área da vida bem cuidada também gera desequilíbrios emocionais, né? E também um trabalho profundo de reorganização de base familiar introjetada, né? Ou seja, como é a relação no seu coração com a sua base, pai, mãe, família de origem. Muitas vezes, ao reajustar isso, a pessoa também tem um benefício com maior equilíbrio emocional, maior alegria na vida, mais harmonia. Tá? Então são aspectos aí que fazem a diferença num trabalho de desenvolvimento de inteligência emocional. O treinamento de excelência emocional acontece agora no final de maio, dias 24 e 25. É só você ligar no 2361-5000. E a última emoção que eu não falei, emoção desconfortável, porém positiva, é a emoção da tristeza. Positiva, Plínio de Souza, sim? A tristeza avisa quando você tem uma perda. Você está perdendo algo que você ama, algo que é importante para você, dá tristeza. Para que você preserve aquilo que é importante para você. A natureza criou essas emoções, assim como criou seus olhos, assim como criou suas mãos, tem utilidade à vida. E podem ser suas parceiras, né, para que você possa ter uma vida mais plena. Agora, se a pessoa tem muita tristeza, tem depressão, tem acúmulos não resolvidos lá do passado também, perdas lá do passado que a pessoa não processou, pessoas que ela não aceitou a partida, pessoas que morrem ela não aceita, eventos profissionais, aspectos profissionais, perdas de oportunidades que a pessoa até hoje não aceita, isso pode pesar, ou algo que está faltando no presente, que ela está perdendo no presente, como por exemplo um companheiro, uma companheira, um amor que está faltando no presente, ou uma realização profissional que está faltando no presente, também pode acumular tristeza. Então, é importante limpar os acúmulos lá do passado e fazer coaching de vida, né? Ou seja, no presente, para que você vá e busque aquilo que é importante, que está fazendo falta para você. Então, isso você pode fazer em processos individuais de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional. São 6 sessões ali, bem focadas num desenvolvimento de um aspecto emocional que você queira mudar, ou você pode fazer num treinamento. A vantagem do treinamento, você aprende ferramentas para continuar trabalhando com você. Excelência Emocional acontece nos dias 24 e 25 de maio. E o atendimento individual, em coaching pessoal, coaching integrativo, você pode vir, pode agendar sua primeira sessão. Nós temos a promoção desse mês, que é: você tem uma primeira sessão gratuita para conhecer a qualidade técnica dos profissionais, conhecer a metodologia, trazer as suas questões para uma primeira análise, entender a estrutura do método. E a partir daí, se quiser, você faz um processo de 6 sessões para desenvolver qualquer aspecto em você. Ou em alguém, né? Você pode indicar isso também para alguma pessoa querida sua que você acha que precise emocionalmente. Alguém que precise de um desenvolvimento de inteligência emocional. Aproveite uma primeira sessão gratuita para isso, é agora, durante o mês de maio, para as pessoas que ligam durante o horário do programa ou até 30 minutos após. Então ligue no 2361-5000, 0 operadora 11, 2361-5000 e peça a sua primeira sessão de coaching gratuito para conhecer o método para valer. E inscrições para o Excelência Emocional, que acontece no dia 24 e 25 de maio também, disponíveis no 2361-5000, 0 operadora 11. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E continue com a gente, em 5 minutos a gente volta com o programa Saúde Financeira, comigo, Plínio de Souza, e também com a Rosana Freitas. Até já!